Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Mais uma quarta-feira à noite de muito frio, mas vamos que vamos, né? Não tá fácil para todos, mas a gente tem que persistir, né? Mostrar que esse inverno, que esse frio, que essa Covid e esse EAD não são de nada, que nós é foda. Desculpa aí, gente, palavrão. Mas é zoeira, né? Vamos lá, então. Olhem lá o tema: conflitos, agressão, formas de apaziguamento, implicações para o esporte e exercício. Tudo está conectado, né, com o que a gente falava antes sobre hierarquia, sobre status no grupo, né, sobre formas de preconceito. Então, a gente agora, o ápice, né, horrível de tudo isso é quando ocorrem agressões e conflitos e violências, né? Vamos introduzir um pouquinho, isso é mais um guia, né, para mim, mas vai estar lá para vocês refletirem além, né? As violências, elas são desde mais sutis até as mais explícitas, né? Então, o momento atual, até eu coloquei para me lembrar dessa frase, que é muito comum as pessoas, né, no dia a dia falarem, ah, tá ruim, mas eu já estou acostumada, né, em relação ao Brasil, em relação a um monte de desigualdades e violências que acontecem no cotidiano, né. Algumas violências são mais sutis, né, e algumas são mais explícitas. Desculpa. Então, a violência contra negros, mulheres, algumas classes sociais, violência policial, violência vinda até de políticos, né? Ou mesmo a violência sutil, no sentido de ah, Covid que mate quem tiver que matar e eu não estou nem aí, né? No sentido de uma liderança política falando isso. São formas sim de violência, né? Violência econômica, a violência até da lei, né? Que pode variar conforme culturas, né? Então tem países que têm um apedrejamento, uma, né, exposição pública de uma pessoa como uma forma de punição, né? Por algum roubo, alguma coisa que viola as normas da cultura local, né? Então, as violências, elas têm que ser refletidas nesse contexto cultural, contexto social maior, né? Mas aqui a gente vai falar mais da violência no sentido psicológico, né? O que que ela implica? O que que ela, quando que a violência de fato interfere nas nossos conflitos pessoais, nossas ambiguidades, né? E ampliar principalmente para a violência que acontece nos contextos de atividade física e esportiva, tá bom? Esse slide é sempre para retomar que eu gosto muito de falar sobre a evolução humana, né? Então a gente tem a psicoevolução como pano de fundo para falar aqui agora, né, da agressão, né, da violência, da agressão. A gente já falou de vários aqui, e agora está nesses comportamentos, né, ações e emoções, tá bom? Um monte de imagens, tá? Os slides têm muitos, né, mais de 100, né? Não vou desanimar falando do número, mas tem muita imagem, tem pesquisas que eu vou passar mais rápido para vocês olharem com calma, depois sozinhos, ou irem perguntando aí ao longo das aulas. Então, fiquem à vontade de ir marcando, colocando dúvidas, críticas, tá bom? Então, aqui meio que para dizer como é visível, né, que essa criancinha, ó, o punho fechado, né, então tem um olhar,
a sobrancelha de um jeito, a boca de um jeito. E é muito parecido quando alguém está fazendo um teatro ou quando um outro animal primata também está demonstrando essa raiva, né? Aí a gente tem, claro, aqui vocês estão vendo que é bem diferente. Aqui já tem um sorrisinho, um sorrisinho. Então, isso aqui ou é uma luta ritualizada ou é uma brincadeira, um brincar de lutar, né? E que pode ter dado origem aí para os nossos esportes de lutas, né? Brincadeiras entre crianças. Aqui acho que eu até já mostrei essa imagem em outro contexto, mas dá a entender que é uma brincadeira, apesar de ter esse olhar, né, de coisa séria, né, de raiva. Aqui já no sentido da institucionalização de uma luta, né, no nosso contexto esportivo, capoeira aí, né, trazendo uma revolta, um preparo físico, mas também uma revolta contra grupos que, né, mais um pouquinho de lutas, expressões faciais, vejam os detalhes das expressões, né? Aqui de novo, mas aqui já tem um sorrisinho. Isso aqui é na Irmã Nete, né? Do lado ali da USP Leste, é uma escola pública lotada de crianças e adolescentes e jovens, né? E aqui nessa época ainda tinha, parece que agora está pavimentado, né? Tinha uma graminha alta e ficava na hora do recreio um monte de gente ali brincando de lutinha, né? E aí vivem as lutonas, né? Tristes dos nossos jogos, vocês lembram, né? Cabeçada lá do Zidane, era alguma coisa assim o nome dele, né? E as brigas de torcidas. Essa imagem já vai, né? É um livro muito que eu gosto muito das duas autoras, Emma Otto e Vera Silvia Hadi Bussabi, chama Vai Encarar, Lidando com a Agressividade. E aí mostra bem como muitas vezes a agressividade ela tem a ver com uma autoapresentação, né? No fundo, aqui do lado esquerdo da imagem, o rapaz é miudinho, é fraquinho, né? Um sorrisinho modesto, né? Sem desafiar ninguém. E aí ele tem toda essa fachada, essa coraça aí de muscular para se, né, se mostrar ao mundo e aos outros como ele é forte, né? Então mostra como no fundo a agressão às vezes parte de quem está muito inseguro, de quem tem medo, de quem está, né, não está confiante naquilo que ele não está lidando com as ambivalências, os conflitos internos, né? Aqui, né, tentando se esquivar, né, o orgulho do esportista, se esquivar de um gesto, talvez de apaziguamento depois de uma falta, ou no final de jogo, cumprimentar quem ganhou, quem perdeu, tudo na base das tirinhas, né? Mas para lembrar, né, a briga de bocas, a briga de fato física, né? Esse cara olhando, né? Olhando as estrelas, e na verdade deve ser os vizinhos ali brigando, e ele com o telescópio olhando. Na verdade, a psicoevolução, né, que tem como base os estudos etológicos de animais, ela vai dizer que a agressão tem uma função. Então, a agressão é já algo, né, uma ação visível, né, mas ela tem como fundo, às vezes, uma raiva, um descontentamento, né, uma tendência de sentir-se frustrado e, ao mesmo tempo, com raiva, né? Então, a emoção de fundo é a raiva, né? A agressão, por um lado, pode ser verbal, pode ser não verbal, pode ser física, né? Ela pode ser necessária no olhar da evolução
quando é preciso redefinir limites, redefinir regras, né? É preciso estabelecer de novo novas regras entre as pessoas, né? Então imagina que tem lá duas pessoas, pode ser um casal, pode ser mãe e filha, pode ser o que quiserem, e uma começa a manipular a outra, uma começa a invadir na privacidade da outra, querer mandar, querer, né, ser invasiva demais. Então aquilo vai acumulando, acumulando, vai gerando um nível de descontentamento, de raiva e pode culminar numa agressão. A partir da agressão se fala ali, né, agressão verbal, se fala desaforos, mas pode ser que no saldo de curto, médio prazo, seja as pessoas simplesmente pararem e falarem: sobre isso eu não converso mais com a minha filha, sobre isso eu vou me ausentar de qualquer manipulação, de qualquer comentário, de qualquer interferência, né, julgamento, interferência, exatamente para preservar, né? Então, a função, muitas vezes, dos conflitos, no olhar evolucionista, é de que ele é preciso, não precisava chegar às vias da agressão, um diálogo bem feitinho resolveria, mas muitas vezes as pessoas não conseguem, né, manifestar o que é bom para si, para os outros, antes de acontecer um conflito, né, algo mais agressivo. Então a gente viu como isso é visível, a raiva, né? Ela pode ter lá atrás uma série de estímulos que elicitam, né, que estimulam. Então, na criancinha, quando vem alguém estranho, por exemplo, pode gerar esse medo, né? Pode gerar um protesto quando é pega do colo da mãe por alguém que não quer. Quando a criança é negada ao seio para amamentar, para matar a fome, né? Às vezes só para ser um aconchego, um carinho, né? Então, desde cedo, a criança vai já manifestando, né? Esses olhares e exibindo, né, verbalizações e comportamentos não verbais relacionados à raiva, à agressão. Num olhar é, é, bem histórico, no passado evolucionista, né, o período das cavernas que a gente fala, né, a agressão teria um sentido para competir com parceiros, para defender os filhos, a prole, defender o território e, por consequência, né, pode-se dizer que ela ainda se manteve entre nós porque ela era necessária para essas condições, né? E aqueles que tinham a agressividade de alguma forma manifestada tinham um sucesso reprodutivo. Então, quando a gente pensa em evolução, imagina uma pessoa zero agressividade, zero, zero, né? O prêmio Nobel da Paz hoje em dia, né? Talvez, para o olhar de alguns, ela não teria graça, é uma pessoa sem graça. Horrível falar isso, hein? Mas entendam bem, né? Ela não compete, ela não protesta quando um parceiro, quando, né, o parceiro não faz algo que ela espera ou faz algo errado, né? Ela não defende os filhos, ela não defende a própria casa, entende? Estou indo para o extremo. Então, ela, enquanto sucesso reprodutivo, lá no passado evolucionista, não teria sucesso, né? Não iria gerar filhos, uma pessoa com zero agressividade, né? Então, um pouco de agressividade nos torna humanos. Muitos diriam que é impossível não ser humano, né?
É impossível ser um humano sem agressividade. Faz parte da nossa natureza. Claro que a gente pode ou não manifestá-la, né? O que aconteceu recentemente é que, se, né, com a evolução cultural, com as tecnologias, se inventou a arma, por exemplo. Eu vou até anotar para escrever aqui depois a questão da arma e a questão do quanto a gente tem aversão ao sangue, ao sofrimento alheio, né? Então, o que eu ia dizer aqui, que está dando essa dica com essas duas últimas frases desse slide, é de que, normalmente, quando duas pessoas brigam, vejam no estádio de futebol, né? Tem lá um monte de gente brigando numa torcida. Quando uma pessoa da torcida oposta leva um chute na cara e cai no chão e começa a sangrar o nariz, raramente, né, isso até tem códigos lá, às vezes implícitos, não explícitos, entre os torcedores, de que se a pessoa já caiu no chão, já está inconsciente ou sofrendo, né, sangrando, não pode mais continuar chutando, senão é capaz da pessoa morrer, né? Então, veja, eu estou dando esse exemplo drástico para dizer assim, a gente tem sim instintos também, assim como a gente é capaz de agredir, a gente tem instintos que também nos fazem sentir empatia pela dor do outro e aversão ao sofrimento, aversão a sangue. É muito comum muita gente falar, ah, não posso ver sangue, né? Porque o sangue denota um sofrimento, uma dor, né? O que que a arma, né? A arma, essas coisas, né? Ainda mais essas armas automáticas, né? Espingardas fizeram num momento impulsivo, tô lá brigando com o namorado, namorada, com sogra, se você tem algo que é fácil apertar, ou mesmo a faca, e você tá no meio de uma briga, é muito fácil as pessoas serem impulsivas e fazerem uma grande besteira, né? Então, essa frase quer dizer de que quando a gente lida com tecnologias, com coisas modernas, de golpes, o que seja, né? Entendendo qual é o golpe certeiro para inocular o outro, para, né, deixar ele inconsciente. Isso faz com que a gente, às vezes, num impulso, age usando uma arma e depois lamente, né, uma vida inteira por ficar aí 40 anos na prisão, 50 anos na prisão, sei lá, por conta de não ter reagido a esse impulso no calor de uma briga, né? Então, via de regra, o psicólogo, a maioria, né, dos psicólogos são contra o uso de armas, né, a liberdade de armas. Estou aqui pondo o casaco na cachorra do meu lado, a cachorrinha Zana. E porque eles sabem que a gente também age muito impulsivamente no calor da emoção. E num passado, sem armas, né? Tá, pega uma pedra, pega algo pontiagudo, mas mesmo assim, para matar uma pessoa, isso precisa de muita força, precisa de muitas pancadas, ou de uma pancada muito certeira. Então, em geral, é difícil alguém ser morto que não seja por uma arma mais tecnológica, né? E de imediato, você usa uma pedra, você tem aversão ao grito do outro, ao sangue, ao sofrimento, né? Então, vejam, a gente ainda tem resquícios até de seleção sexual, agora falando. Então, muitas mulheres, às vezes, até por exemplos de pais, homens, né, o pai sendo mais de um jeito mais
padrão masculino, machista, né? De ter que ser mais agressivo, muitas meninas, filhas, né? Acabam enxergando de que um homem tem graça, né? Quando ele também é agressivo. Isso é muito louco, né? Então é como se eu fui acostumada naquele ambiente de agressão na minha infância e eu procuro no meu parceiro, né, companheiro com quem eu vou ter filhos, eu procuro o mesmo traço, num plano quase inconsciente, né, do meu pai, o mais próximo que eu vivi no na minha casa, na minha infância. Então, é o animalzinho humano procurando seu nicho, seu ambiente ecológico, né? Que foi o mais próximo do que ele viveu. Isso é muito louco, né? E aí, claro, olha aí, ó, o cabelinho tá crescendo, viu? Comecei a sentir calor aqui, acho que é de dar aula mesmo, né? A gente começa a usar muito o cérebro, vai aquecendo, o sangue vai para lá e esquenta tudo, pelo menos aqui em cima tá quente. Então, vejam, sucesso reprodutivo às vezes pode ser maior, isso é horrível falar, gente, entre homens que são mais agressivos, né? Uma pena, né? Mas as mulheres estão mudando também, né? Eu ri porque eu pensei que tem mulher que está tão aversiva à agressão de homens, não, né? Claro que mulheres também agridem, como, mas a agressão tende a ser predominantemente verbal e não física, né? Que é horrivelmente ruim também, é igualmente ruim, mas a física ainda é muito aversiva, né? Em tempos modernos, ter que usar força é lamentável, né? Eu ri porque eu imaginei mulheres lésbicas, né? Mulher com mulher, exatamente às vezes por traumas, né? Por terem vivido agressões de homens e não querem mais conviver com uma pessoa dentro de casa que possa gerar algum tipo de violência física que ela não dê conta de se proteger, né? Via de regra, o animal o homem ainda é um pouco maior, em média, né, do que a mulher, mas a gente sabe que tem muitas exceções, né? E aí a gente vai falar assim, puxa vida, né? Mas a agressão tem a ver com o quê? Esse slide vai dizer que a agressão tem a ver com poder, né? Então, ter dominância, como a gente falou lá atrás, liderança, ter uma hierarquia num grupo, tudo bem. Isso não quer dizer que o cara dominante, que o cara popular, ele vai usar violência. Agora, a violência, ela é muito usada por quem abusa do poder, né? Tudo bem, gente? Vou ser um pouquinho mais breve, para não falar aqui por horas, né? Acabo me empolgando em alguns temas e falo muito, né? Aqui é um clássico esse cara. Vocês vão falar, nossa, professor, 1963, já faz, né, muito tempo atrás, 60 anos atrás, sei lá, mais até, né? 60 anos atrás. O que que o Lorenz fala? Ele é um clássico, né? Que estudou agressão humana, mas ele vai falar que, por exemplo, o que que é agressão intraespecífica? Quando a gente tem agressões entre espécies, né? Então, o ser humano agride, por exemplo, os, o que? As vacas, as galinhas, matando, comendo, né? Um lobo que vem atacá-lo, né? Um tigre, sei lá. Então, isso é mais típico, principalmente quando se trata de um ser o predador, o outro predado, no sentido de comida, de território, né? A intraespecífica, quer dizer, dentro da própria espécie, ela tem um limite, né?
Então, imaginem que se o ser humano começar a se agredir absurdamente, se fosse num passado evolutivo, com tribos lá atrás, talvez a gente não estaria aqui hoje. Talvez a agressão intraespecífica faria com que acabasse a nossa espécie. A gente não populacionasse, existe essa frase, essa fala, não sei. A gente não estaria, né, num nível assim de população tão enorme na Terra, né? Então a tecnologia ela permitiu com que veja a bomba atômica, né? A gente mata uma cidade inteira num apertar ali um botãozinho. O próprio, né, o próprio cara que voou sobre Hiroshima, lá em Nagasaki, ele simplesmente apertou um botão, a bomba caiu e ele foi embora, né? Ele não viu o sofrimento, ele não viu ninguém sangrando, ninguém morrendo, né? Então, exatamente o que a gente teria, esse instinto também de parar na agressão, não matar o nosso próprio companheiro de espécie, né? A tecnologia fez com que a gente não percebesse isso, né? Não pudesse agir com nossa lado também pacífico, né? Então, Lawrence vai trazer à tona o quanto há um grande perigo na humanidade em função de toda essa agressão intraespecífica, né? Em função da tecnologia também. É isso. Leiam. Aqui já falei dessas imagens. E aí vem a coisa do apaziguar, né? Tem umas imagenzinhas antigas, sinais, né? Um mediador importante, hein, para nossa área. O juiz é um mediador, né? Numa quadra. Mas ele não conversa muito, né? Às vezes conversa, mas nem sempre. Mas ele impõe uma regra, ele está ali para fazer com que a regra, as normas ali combinadas para aquele esporte realmente sejam cumpridas, né? Há rituais de apaziguamento, da mão, tudo isso. Então, todos os grupos, eles têm também, né, as espécies, animais, elas têm esses rituais de pacificação, né? Muitas vezes as agressões dentro da mesma espécie são mais ritualísticas. Vocês já viram, às vezes, cachorrinhos lá na Iache, tinha um monte, né? Eles ficam assim de longe, latindo, 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 e às vezes, né, mostrando os dentes. Mostra lá um dente, o outro mostra o dente. Aí, às vezes, chega uma hora que um vira de barriga para cima. Você fala, gente, o que é isso? Aí o outro vai lá, cheira a barriga, cheira o fiofó, né? Cheira o bumbum, o cachorro tem que cheirar o bumbum, né? E aí, dizem que no bumbum, né, a nota aqui de rodapé, no bumbum ele cheira os hormônios, né? Então ele lê o estado emocional daquele outro cachorro. Se ele tá nervoso, se ele tá doente, se ele tá, né? Então é importante, viu, gente? Tá, retire essa parte, corta, por favor. Ninguém vai cheirar o fiofó de ninguém aqui, que a gente não tem essa capacidade de sentir o cheiro de hormônio, né? Acho que não, né? Sei lá. Então, o que eu ia falar? Por que ele vira de ponta cabeça? Ele dá como se a melhor parte dele, a parte mais fofinha, a barriguinha, não tem osso, já dá uma mordida, já tira umas boas carninhas da barriga, né? Então ele meio que está dizendo assim: ó, eu me rendi, pode me comer, você ganhou, você é o líder aqui, né? Aí o outro vê aquilo e fala: eba, para que eu vou matar ele? Ele é da minha espécie, né? Um dia ele vai ser meu parceiro contra outro intruso que chega aí no nosso território. Então vejam, entre espécies, dentro da mesma espécie, tem muito mais rituais de agressão do que agressão de fato. Já entre espécies, né, um leão e um ser humano, já tem mais de fato agressão, que muitas vezes resulta
em morte, principalmente se for para matar a fome do leão, né? O ser humano também, infelizmente. Aí vem os rituais de apaziguamento, apertar a mão, pedir desculpa, verbal. A gente fica menorzinho, né? Fala pro namorado, ai, amorzinho, desculpa, faz vozinha de bebê, né? Então é meio que dizer assim, poxa, não briga comigo, ó a minha barriguinha aqui, ó o cachorrinho ali. Eu sou boba, eu sou pequenininha, eu tô aprendendo. Então, tem todo um ritual, a gente adoça a voz, abaixa a cabeça, vira um pouquinho assim de lado, infantiliza, né? Às vezes dá um abraço, um beijo, uma carícia, faz no rosto um carinho, às vezes traz um chocolate, um presente, né? Coisa boa, né? Tem animais, olha que legal, que tinham um ritual, o passarinho, eu tô me lembrando agora, eles traziam uma certa frutinha. Só que quando eles perderam no nicho ecológico aquela árvore que tinha aquela frutinha, o passarinho, pelo ritual, ele pegava uma pedrinha, qualquer coisa, uma casca de uma outra semente, colocava dentro de uma folhinha, meio que embrulhava e trazia o alimento, só que um ritual, não tinha nada ali para comer, nada, como se fosse um presentinho para parceira sexual, né, pretendente sexual dele. Então, olha que fofinho, né? Às vezes a gente não tem o presente em si, mas tem a simbologia do presente. Tempos de crise, né? A gente tem que amenizar aí o gasto de grana para poder fazer as pazes. Se brigou com a mãe, com o irmão em casa, com o namorado, né? Aqui, ainda, né, estamos no olhar evolucionista, mostrando como a questão fálica, né, ela aparece em muitos animais, tanto a masculina, exibindo os genitais do homem, né, do macho, para mostrar um domínio, mostrar, né, uma pô, sou forte, sou o dono aqui do pedaço. E a genital feminina para apaziguar. Então, muitos animais, né, eles se veem, por exemplo, um cachorrão, com a minha cachorrinha que está aqui do lado dormindo, fêmea, né? Se ele vem com tudo cheirar ela, ela já levanta a patinha e deixa ele cheirar, né? Então ela tá meio que dizendo, ó, sou fêmea, tá tudo bem, não precisa me comer, não precisa me morder, né? E aí ele vê, ainda bem, né, que os animais, no caso os cachorros, eles têm um respeito quando a fêmea não está no cio, né? E aí ele já cheira, vê que não está no cio e tá tudo bem, né? Às vezes dá uma insistidinha, mas aí a fêmea dá uma rosnada e já resolve tudo, né? Gente, hoje eu tô falando besteira, né? Mas não é besteira, é importante, entendam. Então, olha só, assusta, hein? Além da ameaça, né? Tem lá o pênis ali ereto, tem todo um olhar de briga, de raiva. Então, tudo isso são gestos, né? Imagina você vai entrar numa tribo, tem um totem, uma escultura com isso daqui. Você já sai correndo só de ver isso, né? Tem até amuletos, né? Que guarda numa caixinha ali, um amuletinho. Teoricamente, tem uma função de proteção, né? Você põe lá no pescoço. Olha que chique, meninas, que boa ideia, né? Gente do céu. Aí o pessoal pergunta: o que que é isso? Aí abre, tchanã. É um amuleto, viu? Não pense em besteira, é só um amuleto. E aí, mostrando como eu fiquei vermelha, viu? Eu senti aqui um sangue chegando um pouquinho mais. A luz tá fraca, ainda bem, né? Aqui mostrando o gesto, né? Que você já vê que esse daqui tá moidinho. Não sei quem que brigou aqui, mas em geral o dominante que vai chamar para o mais submisso, vem, vem, amiguinho, tá tudo bem, né? Esse daqui deve ter levado
uma mordida, estava querendo se meter com as outras fêmeas, e esse dominante está fazendo aí as pazes, né? E nos animais, olha que bonitinho, tem a catação, né? Como forma de apaziguamento, né? O ser humano acho que seria o mesmo que ficar apertando espinha ali do namorado, né? Mas é uma maneira de catar, né? Catar nos pelos. Eu tô pobre aqui para ter piolho, mas um cabelo maior seria mais legal de catar o piolho, né? Então tem um jogo de cuidar do outro como forma de apaziguar, né? Quem é mais catado? Vocês sabem? Quem que é mais catado no piolho, né? Então, dominante ou mais submisso? Em geral, quem cata mais é o submisso. Então, dominante, imagina que eu sou a macaca dominante, vai ter mais macaquinhos, né, me catando meus piolhos, para me deixar bem limpinha. Aqui, né, uma figura, mas é algo. Tá chovendo, eu acho. Barulho estranho. É uma figura que simboliza, né? Opa, simboliza esse apaziguamento, né? Parece um sorrisinho meio sem graça de dois chimpanzés aí que brigaram. Então tem lá nossos rituais esportivos de fair play, né? Em várias situações, natação, luta livre, o que for. Então, muito aqui, até aqui, a gente já falou, né? Esses temas eu fui falando brevemente, né? Como se manifesta, qual a função, por que é positivo, quando é positivo e negativo, a agressão, né? Consequências, antecedentes, diferenças individuais, eu não falei muito. Então, a gente vê, olha só, se a gente fosse olhar biologicamente, existe. Vocês lembram de estudar no ensino médio o XX e o XY, né? XX é a simbologia do DNA da mulher, XY é do homem. E vocês acreditam que tem uma variação genética que eles chamaram de XYY? É como se o homem tivesse um Y a mais, deixando ele ainda mais forte os traços masculinos. E vejam que eles acharam mais pessoas, né, na prisão, homens, né, que têm esse Y a mais. O que isso quer dizer? Que geneticamente algumas pessoas podem ter sim uma predisposição a serem mais violentos, né? Mas como a gente já falou bem lá atrás, predisposição não significa que o ambiente, toda a infância, o ambiente dele, né, o modo de criação vai fazer com que se manifeste essa predisposição. Essa predisposição pode ficar ali quietinha uma vida inteira, né, e não se manifestar. Mas ainda assim, esses estudos malucos, né, mostram como existe sim tendências, né? Bom, é claro que vão ter outras diferenças individuais, inclusive ambientais. Quem cresce no ambiente com exemplos, pais violentos, né, vizinhos violentos, toda uma cultura de violência, vai manifestar mais isso na vida, né, adolescente, adulta. E claro que tem as patologias, os distúrbios que podem, né, as pessoas podem ter mais predisposições à violência, desde, né, o psicopata que tem, né, manipula mais comportamentos, não tem acionado o mecanismo de culpa, né, e por aí vai. Falamos intra e entre espécies, entre machos e fêmeas.
e entre machos, entre fêmeas e entre macho e fêmea, né? Então, entre machos, a gente vai falar mais numa pesquisa, mas vai ter mais violência física, né? Entre machos humanos, entre fêmeas, violência verbal, e entre macho e fêmea, uma miscelânea, né? Vejam, entre machos, quem que mata mais? Quem que. Vou tomar aqui uma aguinha, tá bom? Peraí um pouquinho. Quem que mata mais, vocês acham? Entre machos, né? Entre fêmeas, é aquela violência que exclui a outra do grupo. Ah, aquela menina é uma puta, né? O que, que o grupo está entendendo sobre ela? Ah, não vou ser amiga dela, né? Ou pode ser o contrário, né? Aquela menina é muito santa, se for num grupo de putas, ninguém vai querer ser amiga de uma santa, né? Tô zoando, mas a gente, né, as mulheres tendem a excluir pelo, pelo grupo, né? Pela difamação, né? Às vezes inventa uma mentira sobre uma mulher, né? Eu tinha uma orientadora que falava assim que briga de mulher tem que perguntar em que estágio que está do ciclo menstrual. Se tiver de TPM as duas, esquece. Daqui a uma semana as duas estão de mãozinha dada, indo para o shopping, né? Contando a vida privada, nas intimidades. E, então tem também um detonador biológico maluco, né? Nessa coisa da mulher ter um ciclo menstrual extremamente difícil no sentido da variação hormonal afetando o estado emocional da mulher, né? E entre macho e fêmea também, numa hierarquia, às vezes de poder, infelizmente ainda tem isso, né? E também de ambos, né? O macho, né, querendo né, a cópula, não vou tratar aqui como bem bicho humano, e a fêmea regulando essa cópula, né, ambos ali negociando isso, espero, não via violência, né. E aí vem, falamos da empatia, da tecnologia e do apaziguamento. Agora, o que, que se fala sobre outras teorias e como isso acontece no esporte, né? Então, vejam, temos aí, o que a gente falou agora foi de evolução. Tem teorias da catarse, da frustração, que ainda são um pouquinho mais biológicas, determinadas, né? Inatas, naquela ênfase de mais natureza do que cultura. Já essas outras, que se estuda às vezes muito em sociologia, Elias e Dunning, né, dois autores que falam do processo civilizatório, Marsh, da agressão ritualizada, o Bandura, que eu citei muito para vocês, na questão dos modelos, né, da criação, né, então é mais uma visão bem tábula rasa, quer dizer, a cultura, a gente é aquilo que a gente aprende, né, e não o que a gente traz de biológico. E outros aqui, Taylor e Clark, dizendo que as mídias, a TV, desde que começou a ser televisionada as violências, as agressões aumentaram, né? A violência aumentou porque globalizou. Eu vejo ali uma violência que está acontecendo lá na Índia e às vezes isso se reprisa de alguma forma, né? Quando é visto por alguém que tem essa predisposição à violência, né? Então, são teorias, cada uma vai ter um pró e um contra. Não vou entrar em detalhes em muitas, vocês tiveram teoria da catarse, até provavelmente em sociologia, talvez, com Marco Bettini, né? Não sei.
Mas ela, num olhar da psicologia, ela é muito questionável. Ela vai dizer assim que a gente tem meio que um potinho de violência e que quando ele vai enchendo, enchendo, enchendo durante o dia, aí chega no final do dia, eu vou ver o jogo lá no estádio, Corinthians e Palmeiras, e aí xingo, 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 grito, berro, xingo o juiz, xingo a mãe do juiz, e essa caixinha vai se aliviando, vai ficando vazia. Será, gente? Será, né? Se o time perder, mesmo que eu gritei e xinguei, é capaz dessa pessoa chegar em casa e bater na mãe, na, na mulher, nos filhos, como isso é evidenciado em pesquisas, vocês sabem disso, não? Dia que o time perde, há mais violência doméstica entre os jogadores, né? O time dos jogadores que perderam, né? A competição ali, o jogo. Então, assim, é muito fácil a gente atribuir, né, usar o jogo como válvula de escape, né? O ideal era o quê? Ninguém ser agressivo, ninguém ficar descontrolado num jogo, né? Ninguém. Ah, válvula de escape do quê? De um trabalho opressor? Então vamos resolver esse trabalho. Ah, válvula de escape do quê? De um casamento que está ruim? Né? O pessoal falou que agora na pandemia, né, as pessoas não estão mais procurando os amantes, né? Não estão mais assistindo o jogo, então a violência doméstica aumentou. Não, gente, o casamento está ruim, tem que separar mesmo, tem que resolver isso. Então, num olhar exatamente oposto da catarse, quando não tem distratores, a realidade se mostra dura e crua. Ainda bem que ela se mostra, porque aí as pessoas podem estar agindo, né, de acordo para não se torturarem em relacionamentos abusivos, com violência, onde um ou outro, né, não está contente. Tem uma viajadinha, né? O March, né, que é esse daqui, agressão ritualizada, tem um slidezinho, porque ele vai falar de um modo muito light de que quando se estuda, por exemplo, as violências nos estádios, tem muito teatro, tem muita regra envolvida na violência, né? E muitas vezes os torcedores não estão com intenção de matar, eles querem intimar o outro grupo, né? Tem muitos rituais, tem muita empolgação, mas tem sim regras que regem para não acontecer mortes e tudo isso. Então, como a gente viu, muito do que está por trás das agressões e violências é o status, é o poder, né? A mídia tem um papel atual, né? Tem vários fatores associados, né? A educação também é muito importante para estar né, os problemas sociais básicos, né? Violência, má educação escolar, falta de acesso a casas decentes, esgoto decente, saúde decente, né? Então, quando tudo isso melhora, né, as pessoas mais realizadas em trabalhos que não exploram, tudo isso contribui para uma sociedade menos violenta, né? Então, vamos seguindo. Aqui tem filmes, né? Os últimos, claro, do que eu adoro, né, dos bonobos, mostrando, né, a cultura anti-violência, né. Tem as zoaçõezinhas do Porta dos Fundos, eu peguei esse antigo da torcida organizada para a gente estar refletindo, e esses são mais fortes, né, para quem já ouviu falar, são filmes que mostram, né, são experimentos que se fez com artistas, né, pessoas conscientes que
que sabiam que ia ser feito, assinaram consentindo, ganharam uma grana para participar do experimento, e era como que um aprisionamento. Tinha lá os detentos e os guardas, né? E eles tinham condições, às vezes, de violência verbal, né? Os guardas humilhando, né? E os detentos começaram a se revoltar, né? Eles começaram a se revoltar com a atitude violenta dos guardas e foram se unindo e fazendo gangues dentro desse experimento e acabavam quase esquecendo de que estavam num experimento. E um desses estudos, né, depois fizeram esses filmes. No filme, eu não sei se no estudo, não me lembro se realmente aconteceu uma morte real ou só no filme. Eu creio que foi só no filme. Então vejam, o experimento ele mostrou como o ser humano ele pode chegar a extremos de violência quando ele, né, quando ele quer se unir contra um outro grupo que teoricamente está humilhando e fazendo injustiças, né? E mostrou o quanto aqueles que têm que apenas obedecer, então imagina que o superior ali dos guardas falasse, deem cacetada, peguem lá o cacetete que eles usam, os guardas, e deem na cabeça de todo mundo que desobedecer as regras. Então eles começavam a ir além, né? Para obedecer um superior, eles faziam atrocidades, né? Quando se fosse por pura consciência deles, vontade deles, eles não seriam nem capazes de matar um pernilongo. Mas como eles têm que obedecer um superior, eles fazem às vezes atrocidades, né? É muito louco isso, né? É muito louco a nossa capacidade de ser violento. É isso que esses experimentos mostram. Tem um outro que é também um teatro, então tem lá um teatro, um artista que teoricamente está respondendo questões e a cada questão errada, o participante do experimento ele faz a pergunta, cada resposta errada, ele ministra um grauzinho de choque no artista que está lá tentando responder. Então, quem que é combinado nesse experimento? É o artista que recebe o choque e o cara que manda, o mandão ali, o que coordena a sala. Quem é o experimentado, o sujeito do experimento? O cara que está ali sentado, fazendo a pergunta, já que estava lá no papelzinho, e ministrando o choque. A cada vez que a pessoa erra a resposta, ele tem que aumentar um pouquinho o nível do choque. E o artista, claro, ele vai errar um monte. E aí o cara, que é o sujeito, tem que ir aumentando esse choque. Então, qual que é o propósito do experimento? É ver até onde o cara vai aumentando esse choque. E claro, o cara não está recebendo choque, é um ator ali gritando, ai, né? E ele, então eles querem saber em que momento esse sujeito ele vai parar de aplicar aquele choque. Olha que interessante. Quando ele está sozinho fazendo isso, ele para ali um choque a 70%, vou chutar mais ou menos, né? 50%, 70%. Quando tem um mandão, o diretor da sala, falando assim, vai lá, aplica o choque, ele errou. Então eu tenho que obedecer esse mandão. O choque chega a quase 90%, né? 100% teoricamente mataria o sujeito que está lá, que responde tudo errado. Então isso mostra o quanto a gente obedece, o quanto o nosso cérebro
ele consegue dissociar, às vezes, a dor que o outro está sentindo, para a gente se safar de uma encrenca, que é desobedecer um superior. Então pensem nisso, né? Vejam como os militares são treinados, como os policiais, às vezes, para obedecer ordens, né, fazem atrocidades. Muitas vezes entre vocês, não sei, para respeitar alguma regra de um jogo, respeitar o que um técnico, às vezes mal intencionado, manda fazer, né? E vocês obedecem. Então a gente tem que estar sempre atento o quanto a gente é capaz, tem esse potencial de ser violento, tá bom? Então aqui, o que, que eu não falei ainda? Via de regra, o diálogo é a forma mais madura e civilizada para né, resolver qualquer diferença, qualquer conflito no mundo atual. Né? Claro que as sociopatias complicam, né, no diálogo, complicam até nas formas de apaziguar depois de uma violência, por não ter esse mediador de empatia, né, um sociopata, um psicopata, alguma coisa assim, né? E hoje a gente está numa cultura, né, que tem as polaridades lá, ou é PT, ou é bolsonarista, ou é branco, é negro, ou é chinês, ou é não chinês, nem sei o que, ou é branco, ou é amarelo, né? Ou é homossexual, ou é heterossexual. Olha essa frase aqui que provocadora. Segundo Freud, todos somos bissexuais, né? Mas quem não lida com isso sente ódio de quem é diferente, para ambos os lados, tá? Pode ser um hétero com raiva de um homo, pode ser um homo com raiva de um hétero, de um bi, né? Aí vocês vão falar: ah, não, professora, eu não sou bi. Vejam, o potencial para ser bi, né? O Freud dizia: se eu vendasse vocês e colocasse vocês sendo tocado, né, beijando, recebendo carinho de alguém, talvez vocês iam se surpreender, que vocês iam gostar daquele carinho, independente de saber se é homem ou mulher. Talvez vocês iam falar: ah, esse toque é de mulher, esse toque é de mulher, legal, legal. Aí tirava a venda: caraca, é um homem me tocando, e de repente é um homem, né? Eu não sou homossexual, ia vir né, um conflito, né, mental. E aí as pessoas iam se deparar com quanto essas polaridades, elas geram patologias, geram ódios desnecessários. Né? Um outro exemplo, quem tem preconceito contra negros começa a ficar confuso quando encontra um branco que ele odeia ou um negro que ele ama. E aí ele começa a ter ódio, porque ele não, na verdade, ele não consegue resolver esse conflito dele interno. Isso é bem louco, né? Dá para a gente canalizar esse ódio e conduzir para ele virar uma pimentinha, né? Para realizar coisas boas? Claro que sim, né? Isso tem um nome na psicanálise, eu não estou lembrada agora, mas é quando você consegue converter algo que teoricamente poderia resultar em algo ruim, converter em algo muito bom. Por exemplo, pandemia. Estou presa em casa. Ao invés de eu me revoltar, me deprimir, a gente sabe de quantos pesquisadores, escritores fizeram assim tratados, escritas, né, óperas, descobertas maravilhosas em tempos de aprisionamento por uma pandemia. Olha que louco, né? Então isso é pegar o limão azedo e fazer uma limonada docinha, entende? É exatamente usar aquela frustração, aquele que poderia virar uma depressão, um ódio,
para fazer com que isso traga uma motivação para fazer algo bom, né? No amor é muito fácil a gente ter esses extremos, amor e ódio, né? O amor que eu escrevo aqui é no sentido de ele muitas vezes o amor ele é fantasioso, ele vem carregado de expectativas, sonhos, filminhos de princesinha, né, sendo resgatada pelo príncipe. E aí, quando vai caindo a ficha, as pessoas vão vendo que isso tudo é fantasia, e às vezes a pessoa também é rejeitada, vem uma raiva, vem um ódio, né? Mas é necessário. O ódio é como se é o momento em que sai aquela névoa e a pessoa vê de frente. Meu Deus, essa pessoa não é tudo aquilo que eu imaginei, né? Ela não veio com uma fortuna, ela não é rica, ela não é sempre simpática, sempre perfumada, sempre doce, sempre a meu dispor. Então, vem um choque de realidade. E aí, ou a pessoa aceita, ou se ela foi rejeitada, houve um rompimento nesse amor, vem um luto, né? Uma perda. Num primeiro momento, pode vir um ódio, depois vem uma tristeza, uma depressão, e daí as pessoas começam a ter essa aceitação e superar, né? Algumas pessoas estagnam no ódio, principalmente quem tem algum distúrbio, né? Passa uma vida odiando um ex-parceiro, né? Às vezes é preciso esse ódio para conseguir se separar, senão não consegue. Ah, nós somos amiguinhos, namorados, namorados, vamos terminar o relacionamento amiguinhos. Pode até ser com muita, muita, muita consciência, muita terapia consigam, mas alguém poderia chegar, um próprio terapeuta, e dizer: vocês não se separaram ainda. Vocês estão separados formalmente, mas psicologicamente vocês não se separaram. Então é preciso marcar muito bem as diferenças para conseguir se separar e poder entrar num outro relacionamento realmente livre de amarras, né? Aqui outra frase, né? O amor é mais fácil de disfarçar, o ódio é mais visível. Por isso que a gente se surpreende também, né? A gente vê, às vezes, na EASH, se tem alguém brigando, a gente vê. Se tem alguém amando outros, a gente não vê, a gente não sabe. E às vezes tem 1000 ali passando, né? E um monte, se o amor fosse visível, os coraçõezinhos realmente ficassem, né, voando ao redor de quem está amando, seria a coisa mais linda, mas ele não é visível. E o ódio é visível por tudo que a gente viu nos olhares, né? A culpa muitas vezes tem a ver com um ódio em relação a si mesmo, eu lamento coisas que eu não fiz. Então, por um lado, psicologia ela vai dizer, ainda bem que o ódio sai para fora, né? Vejam, cuidado com essa minha frase, do que ele ficar preso dentro de você, porque aí a pessoa, né, se corrói, usa drogas, fica depressiva, às vezes se autopune, às vezes se fere, né, e carrega todo um astral depressivo. Então, quando sai, que saia da forma mais amena possível esse ódio, né? É bom que saia para manifestar, para pontuar muito bem uma separação, uma nova regra naquela interação social, tá bom? Claro que hoje se fala de movimentos anti-violência, né? De paz, de comunicação não violenta, principalmente no esporte, em situações antiéticas, né? Tanto dos jogadores quanto da torcida, da imprensa, tudo isso. Tá?
Aqui tem um laboratório, mas que seria feito em aula, com balões, uns olhando, os outros tentando exatamente criar um jogo e ver quem seria a liderança, se ia precisar mediador de conflito ou não, né? Leiam, quem quiser fazer, conseguir fazer com alguém. Gente, eu tô massageando porque eu consegui dar uma cabeçada hoje. Quando eu fui pegar um negócio no chão, eu levantei com tudo e bati num apoiador que tem na parede pregado, né, de temperos na cozinha. E eu tô com um galo aqui enorme. Então, se no meio da gravação eu desmaiar, vocês sabem que não foi a Covid, foi o meu chifre de unicórnio, que é bem aqui, ó, é um chifre só, viu? Não é traição, não, eu tô virando um unicórnio aí, bem fofinho, que é o símbolo dos LGBTs, não é? Sei lá se tô falando besteira, me corrija. Gente, eu vou ir mais rápido, que tá dando meu tempo, né? Tô começando a suar, que frio. Não sei se é o frio, se é o calor, se é o chifre. Vamos lá, criar o balão. Aqui tem dicas, né? O que, que é uma atitude adequada e inadequada no jogo. Aqui é para esporte, né? Conversas ameaçadores, golpes, bem assim, o que, que vale e o que, que não vale no esporte. Aqui dicas para, né, da associação, ou a Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte para diminuir a agressividade e violência no esporte. Tá? Leiam, leiam. Veja lá, proibir o uso de bebidas alcoólicas, vai embora. O álcool estimula. Ah, beber o álcool vai ser violento? Não, gente. Quem é violento, beber o álcool vai ficar mais violento. Quem é pacífico, bebe álcool, se bobear, vai ficar mais pacífico ainda, né? Mas o álcool, ele solta exatamente aquilo que você é. Às vezes você tem um superego super forte, você não manifesta aquilo que você gostaria de ser, né? Mas quem manifesta com álcool coisas horríveis, pelo amor de Deus, vamos para terapia, porque ninguém merece conviver com uma pessoa alcoolizada fazendo coisas ruins, né? No esporte, deixei bem grandão, porque é um fato, gente. Diminuir a competitividade ou até excluir, diminui sim a agressividade e violência na quadra. Ah, a professora está sonhando. Quando que vai ter esporte sem competição? Vamos ser criativos, vamos inventar. Já tem jogos cooperativos de monte, já tem, né, propostas de uma outra forma de fazer Olimpíadas, Jogos Olímpicos. Vamos ter coragem, gente. O mundo está aí parado, em quarentena, morrendo gente. Vamos reconstruí-lo de um outro jeito, né? Reflexão. Leiam aí que tá bem grandão enquanto eu tomo aqui minha eu vou ter que confessar, ó, minha coquinha. Eu ia tomar escondido, mas estou com muito sono de hoje, gente. Então eu vou tomar na cara dura. Não recomendo, isso é uma droga igualmente. Além de um monte de porcarias aqui dentro, ele desentope canos, né? Consome ossos, faz mal para a saúde, mas é o que eu tenho no momento. Eu não queria tomar café, o café me deixa descalibrada além do necessário. Qualquer só um pouquinho que eu fico sem sono. Leiam, leiam essa tarefa. Tudo bem, gente? Então aí, ó, vocês vão ser alguém de poder. O que que vocês vão fazer para diminuir a violência no esporte, violência no geral? Que ações vão ser fundamentadas em ciência, não em achismo? Alguns já estão falando assim: ah, eu vou tirar o álcool ao redor dos estádios, dentro dos estádios. Não, gente, vamos ver se a ciência confirma isso. Se ela não confirma, algum país no mundo já fez isso e não funcionou, continuou tendo agressão,
entre as torcidas aí organizadas, não adianta propor, tá bom? Aqui, pessoal, vou passar rápido. Pesquisa que fizemos sobre bullying na escola Irmã Nete. Então, aqui tem definições, o que é o bullying, quais são as consequências do bullying, como eu detecto bullying, seja em agressores, alvos ou testemunhas, tá? Eu imagino que entre nós tem muita gente que foi agressor ou é agressor, um monte de gente que testemunhou e um ou outro alvo, né? Às vezes o alvo foi alvo por um período e virou agressor na continuidade da vida, né? Ou os agressores foram agredidos na infância, às vezes na própria casa, e viraram agressores na escola. Tá? Então, leiam. Essa foi a amostragem, poucas pessoas, mas olhem principalmente para ver os tipos de questões. Não que a porcentagem vai ser fiel em qualquer amostra, outra amostra, tá? Mas para ter uma ideia do o que acontece, muita gente já sofreu intimidação, violência, a idade acontece muito cedo, vão parando para entender o gráfico, eu vou passar mais rápido. Muitos sofreram no período mais recente, 30 dias ou últimos 6 meses, né? Tá meio a meio, ou no último ano, há mais de um ano. Muitos sofreram várias vezes, né? Ou apenas uma vez, uma agressão, um assédio, uma intimidação, né? Alguns todos os dias, olha que louco, né? Aí já caracteriza mesmo o bullying, né? Na escola, às vezes acontece muitas vezes na própria sala de aula. E aí a gente se pergunta, onde estava o professor? O que ele fez? Ele mandou o aluno para a direção? Ele parou a sala e conversou sobre o que tinha acontecido? E às vezes acontece em outros locais, no pátio, no refeitório, no banheiro, na rua, na própria casa da criança, né? Pode ter sido agressões do tipo verbal, física, emocional, sexual, racista, né? Dentre outras, né? Homens e mulheres variando, os meninos mais agressões físicas, meninas mais agressões verbais. Isso a ciência confirma, né? Como que a pessoa se sentiu, né? Ah, ó, ainda bem, alguns não se incomodaram, pelo menos não falar na entrevista, a gente não sabe de fato, né? Mas muitos se sentiram mal. Se pegar todo esse resto aqui, se incomodou sim, ficou com medo, sentiu mal, não queria mais ir na escola, sentiu vergonha, chorou, ficou com raiva, né? E outras reações. Meninos, né, tendendo a não se incomodar mais e meninas, sim, se sentindo muito mal. De outra forma falando, então, muitas consequências são ruins, sim, mesmo que seja para não para a maioria das pessoas, né, que seja 30% sentindo consequências ruins, já é muito sério, né? O que você pensa, o que eles pensam sobre o agressor? Olha, às vezes não pensa nada, às vezes tenho pena deles, não gosto deles, né? De quem é a culpa? De quem agride, sim, mas dos pais também, dos professores que não fazem nada, da direção que também fica cúmplice e não faz nada, de outros alunos que não fazem nada. Olha que louco, né? Em geral, quem intimida mais são meninos, mas tem meninas também, né? E olha que curioso, você já intimou? 41% falam que sim, tá? Você já presenciou cenas na sua casa? Quase 45% falam que raramente, às vezes sim, né? Frequentemente.
Isso é louco, né? Essa charge vai falar um pouquinho, né, da visão do professor, né, de anos atrás e mais recentemente, né? Como professor também está sofrendo bullying e não conseguindo mais lidar, né? A gente fala que os pais terceirizaram o ensino para os professores, né? A educação. Então, eles só pagam a escola, trabalham, dão o basicão para a criança, a estrutura, mas não dão a formação, deixam para a escola, para os professores darem a formação. E, lamentavelmente, as coisas têm, às vezes, criado atritos, não só entre pais e filhos, né, que é o tradicional, quanto entre professores e pais. Aqui vão vir slides para vocês lerem com toda a calminha, se identificarem, né? Quais são as razões de ter conflitos entre alunos e docentes, entre docentes, só entre alunos e entre pais e alunos ou gestores, tá bom? Vejam, aqui também é outra pesquisa que vai falar, principalmente, vejam essa última fase. Quando tem lá uma observação em sala de aula, ou num intervalo, no recreio de uma escola, quando tem um conflito, tem uma reação ao conflito, quantos têm desfechos ou desenlaces positivos, né? Não vai falar aqui quais eram o sexo das pessoas, qual eram as causas dos conflitos, se era um brinquedo, se era, né, uma brincadeira que excedeu o limite, qual era a estratégia da oposição, se era coercitiva ou não coercitiva, né? Já ouviram esse termo, né? E o que a pessoa fazia, né, em reação? Argumentava contra, fazia uma oposição não agressiva, agredia fisicamente ou verbalmente, né? E aí o desfecho, né? Se teve um desfecho de pedir desculpa, né? Ou se teve um desfecho neutro, coercitivo, afiliativo, evitativo, né? Ou sem desfecho. Às vezes evita, né? Duas crianças estão brigando por um objeto e saem, simplesmente se afastam uma da outra. Ou tem uma intermediação de um professor, ou eles param e pedem desculpa e resolvem negociar quem vai ficar com o brinquedo, né? Estou mostrando como tem formas de pesquisa para estar olhando tudo isso, né? Professores falando, né? Falas de professores, o quanto é importante falar, né, de melhorar a autoestima das crianças de periferia, né? Você vai percebendo professores de novo falando, quanto empurrãozinho vai virando depois uma agressão mais séria, com soco, com uma pedra, né? Um monte de falas de crianças, né, sobre soluções. Vou até escrever aqui para falar que isso são soluções das crianças para o bullying, né? Que está faltando escrever. Então, tem que mandar para a diretoria, tem que ter mais monitoramento, né? Tem que punir, tem que são falas, né, sobre o bullying, né? Os meus amigos me xingam, me zoam, mas eu não ligo porque eles são os idiotas. Mas eles param de zoar um dia. Vejam só como é triste, né, ao mesmo tempo. As meninas, eu gostaria que a escola ensinasse os alunos a não serem racistas e indiferentes com os outros. Leiam, gente, né? Tem aqui dados comparativos do nosso estudo com outros estudos,
Não acho que, para quem gosta, entre em detalhes. Os tipos de agressões física, verbal, emocional, sexual, racista, do nosso estudo com o estudo de outros, as porcentagens, né? As estratégias e os desfechos. E aqui já foi com a Amanda, né? Que tipo de intervenções que podem ajudar a fazer. Não, ainda não é esse estudo, não, desculpa, falei da Amanda, né? O que fazer para melhorar, para, né, tentar resolver o bullying? Então, leiam essas dicas. Qual é o papel do professor como mediador? Aqui falando de como resolver os conflitos, né? E aqui uma reflexão. Relembre os momentos de bullying, lembre de quando você participava como era como alvo ou como agente, como agressor ou como testemunha, né? Por que que acontecia isso? Como a escola lidava? Como você agiria hoje? Como você agiria no papel hoje de professor ou de diretor da escola? Tá? Quem quiser fazer ou quem quiser propor amanhã, né, no nosso Meet para estar fazendo. Aqui foi uma pesquisa 2, né, que foi feita com vinhetas. Vinhetas são historinhas. Então, uma historinha era assim: você está lá na fila esperando para pegar o lanche no refeitório. E aí vem um grandalhão e te empurra e te joga para o final da fila de novo e ele fica no seu lugar. Então, teve um constrangimento, um bullying. E o que que você faria? Se você testemunhou isso, como que você reagiria, né? Então tem lá vários dados de pesquisa também do que eles sentiram, emoções, impotência, inferioridade, dor, medo, tristeza, né? O que que você faria no lugar do agredido? Eu ia me defender, eu ia chamar um adulto, eu ia não usar violência, eu ia ficar submisso, eu ia travar um diálogo, né? E aí vai, quem eu deveria chamar, quais são as dificuldades em lidar com bullying, o que que você proporia na escola para diminuir o bullying. E aí, de novo, esse slide, eu sempre repito ele, né? Como fazer uma educação física, uma atividade física que fortaleçam as crianças, os jovens, os adultos a não sofrerem bullying, né? Então, pensem nesses aspectos. Por trás está sempre uma atividade física que as pessoas saiam com maior autoestima, mais confiantes, mais empoderadas, que aprenderam a se comunicar, aprenderam a se respeitar, né? Então é isso. Outra tarefinha possível. Que memórias você tem sobre esses tipos de violências? Converse com um amigo ou, se for preciso, com um psicólogo, com um profissional. Então, leiam lá 9 tipos de violências, agressões, bastante sérias, né? Desde assédio, preconceitos contra LGBTs, contra classes sociais diferentes, contra pessoas com deficiências, gordinhos, magrinhos, né, orientais ou pessoas de outras etnias, né, gaúchos, nordestinos, mexicanos, pessoas, né, que sofrem preconceitos ou assédios ou violências por conta do sexo, homem, mulher, discurso de ódio, ameaça. E aí, essa pesquisa 3 ela vai falar assim, como que a gente pode conviver melhor, diminuir a violência dentro da escola. E aí, uma das soluções foi através do lazer, né? Compartilhando interesses e a partir, olha quantas áreas de lazer que foram citadas pelos próprios alunos, né? Então imaginem que a gente tem lá
um grupo, né, que faz preconceito contra negros, mas entre eles, né, vários tocam instrumentos, tanto brancos quanto negros. Se a gente monta uma banda, monta um grupo de música, eles vão começar a enxergar no grupo que eles faziam bullying, enxergar belezas, enxergar amizades, enxergar, né, como com valores. Então, o aproximar grupos opostos através ou do esporte ou de hobbies ou da própria cultura, né? Aspectos da nossa cultura que eles compartilham é a melhor forma de diminuir esses preconceitos. Tá? Essa pesquisa vai falar sobre isso e aí vamos ter aqui algumas dicas de como professor evitar o burnout, que a gente sabe que às vezes, né, numa escola que tem muito bullying, às vezes bullying até vindo do professor com alunos, muitas vezes é um sintoma de que ele está estressado, que ele está precisando de umas férias e de um tratamento psicológico, quem sabe, né? Então, a mediação, a gente termina com a mediação, e aqui falando mais sobre como lidar e principalmente o papel dos mediadores. E muitas vezes os mediadores são os próprios alunos da escola, né? Então, muitas maneiras eficientes de lidar com o bullying têm sido através de formar mediadores competentes na escola, né, que sabem lidar com conflito, que são reconhecidos pelo grupo, né, e que podem estar contribuindo para trazer mais paz em ambientes que às vezes são conflituosos. Um exemplo é quando vocês têm lá as festas, né? Vão voltar ao Panelas, que já foi tema aqui de um Meet, né, que a gente fez semana passada. Então, lá na balada, no Panelas, e vocês criaram próprios colegas, né, mulheres, homens, que ajudam a mediar quando uma menina, por exemplo, né, qualquer pessoa, às vezes um grupo LGBT, muito comum também, sofre na mão de alguma pessoa que abusa, um comportamento machista, né? Sem consentimento. E aí eu lembro de vocês contarem que tinha algum sinal, levantava a mão, olhava, sinalizava para algum desses mediadores, e esse mediador ia lá conversar com o casal e ver o que estava acontecendo, né? Isso é bem bacana. Então não vinha o dono do Panelas, não vinha um professor, não vinha um próprio colega, né, entender o que estava acontecendo e se dava para dialogar e não haver conflito, né? Então, aqui no fundo, eu quero terminar. Vocês já falaram o que vocês vivenciaram, o que vocês viram, o que vocês testemunharam, mas terminando com essas três frases. Enxerguem de verdade, sem rodeios, qual foi a minha contribuição naquele evento conflituoso, né? Como que eu vejo o outro e como eu vejo a mim mesmo. O que que eu posso aprender, o que que eu aprendi a partir desse evento conflituoso, né? Será que eu posso, né, me sentir hoje mais competente, mais confiar mais na minha habilidade, tanto de falar não, ser assertivo e não me maltratar, não permitir com que hajam violências contra mim, assim como eu mediando, eu sendo mais pacífico e eventualmente não provocando violências, né? Terminamos aqui, gente, algumas referências e me desculpem ficar longo, mas acho que deu na média o que a gente estava fazendo antes, uma hora e um pouquinho, né? Vou aqui
parando a gravação e agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho. Espero que vocês tragam dúvidas e reflitam principalmente através das tarefinhas, mesmo que não valem nota, mas que foram propostas aí ao longo dos slides, tá bom? Beijo a todos, interrompendo, até a próxima.